Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre os sistemas lineares, né? Um assunto que desde o ensino fundamental já era tratado, né? E a gente já sabia aí resolver sistemas 2 por 2, né? Com duas equações e duas incógnitas de várias maneiras, né? Então, numa aula anterior aí a gente conversou sobre dois métodos, né? Já bastante conhecido de vocês, aí o método da substituição e o método da adição, né, para fazer a resolução desses sistemas. E na última aula apresentei para vocês um método diferente, né, usando determinantes aí, que é a regra de Cramer. Nos três casos, então, né, tanto na adição como na substituição e também na regra de Cramer, né, a gente percebia que para sistemas 2 por 2 qualquer um desses métodos poderia ser utilizado e sem muita dificuldade, né? Mas o que acontece é que quando a gente começa a aumentar as equações e as incógnitas dos sistemas lineares, né? Começa a pegar sistemas com 3, 4 equações, 3, 4 incógnitas, o nosso trabalho começa a aumentar, começa a ficar mais trabalhoso resolver sistemas maiores, né? E aí é interessante a gente buscar um método que seja mais eficiente, né? Um método que seja mais objetivo para a resolução desses sistemas, né? Não existe nenhum método assim, né, perfeito, rápido, né, para se resolver sistemas grandes, né? Isso realmente vai dar um pouco mais de trabalho para a gente. Mas o método mais adequado, né, que a gente tem aí para a resolução de sistemas maiores é o chamado escalonamento dos sistemas. Então, é esse assunto que eu queria tratar hoje com vocês nessa aula 27, tá? Então, essa aula é sobre esse método de escalonar sistemas, tá? Tornar ele escalonado. Vamos dar uma olhada no que significa, né, tornar um sistema escalonado. Olha esses sistemas aqui, ó, um sistema de 3 incógnitas, né? E 3 equações. Esse aqui tem 4 incógnitas e 4 equações, né? Mas os dois sistemas aqui estão escalonados. Esse termo escalonado vem de escadinha, né? De escada. Veja aqui que a gente pode observar, ó, de baixo para cima, né? É como se tivesse aqui, ó, um degrauzinho, aqui outro, tá vendo? Olha. O sistema fica na forma de escadinha, uma escadinha de ponta cabeça aqui, né? Os dois, ó, ficaram dessa forma, tá vendo? A gente percebe que o sistema é escalonado quando a gente observa de baixo para cima o número de incógnitas ir aumentando, né? Então a gente tem aqui uma única incógnita no de baixo, no de cima a gente já tem duas e no primeiro aqui a gente tem três. Olha esse daqui, ó, começa com uma incógnita aqui embaixo, depois duas, depois três e depois na primeira equação tem 4 incógnitas, né? Quando a gente consegue fazer com que o sistema fique nesse formato, pessoal, o sistema está praticamente resolvido. Então, vou mostrar para vocês aí que é muito simples, né, resolver um sistema linear quando ele está escalonado. Então, na verdade, o que a gente tem que focar nessa aula, né, é no método para tornar o sistema escalonado, fazer com que ele fique nesse formato. Tá? Então, é possível pegar qualquer sistema de equações, né, e utilizar o método do escalonamento para tornar ele desse jeito aqui, ó. Porque a hora que eu consigo chegar nesse formato aqui, ele está praticamente resolvido, né? Vejam esse primeiro sistema, por exemplo, né? Olha, se eu tenho aqui, ó, começando de baixo para cima, se eu tenho que 4z é igual a 8, é porque z deve ser 8 dividido por 4, deve ser 2. Né? Utilizando aqui só essa equação de baixo, ó, z deve ser 2. E se z é 2, eu posso colocar o 2 aqui no lugar do z de cima e encontrar o y. Olha, se 3y mais 2z é igual a 1, né? E se o z é 2, então 3y mais 2 vezes 2 é igual a 1. Não, só estou colocando no lugar do z o 2, né, que eu acabei de encontrar para ele. Olha, então 3y mais 4 é igual a 1. 3y é 1 menos 4, é menos 3, né?
e y é menos 3 dividido por 3 é menos 1. E se eu já conheço agora, né, o z e o y, eu descubro o x nessa equação de cima. Olha aqui, ó, x menos 2y mais 5z é igual a 7, a primeira equação. Então, x menos 2 vezes o y, que eu acabei de encontrar aí, menos 1, mais 5 vezes o z, que eu acabei de descobrir aí, que é 2, né? Igual a 7. Então, x menos 2 vezes menos 1 é mais 2, né? 2 vezes 5 é 10, igual a 7. Então, x é 7. Aqui eu vou passar esses 12 para lá, menos 12. Então, x é menos 5, né? Vendo? E eu tenho a solução aqui do sistema, né? A solução do sistema, vamos lembrar que é aquele conjunto de números, né? X, Y, Z aí nesse caso, ó, menos 5, menos 1 e 2, né? Números que formam, né, juntos aqui, eles tornam verdadeiras essas sentenças aqui, né? Se eu coloco o menos 5, o menos 1 e o 2 aqui, né? No lugar do x, do y e do z, deve dar certo na primeira, deve dar certo na segunda, se eu colocar aqui o menos 1 e o 2, né? 4 menos 3 aqui vai dar 1, torna verdadeira essa sentença. Se eu colocar o z aqui igual a 2, né? Também torna verdadeira essa aqui. Então, aí eu tenho a solução. E a mesma coisa para esse sistema. Então, a gente percebe que quando o sistema está escalonado, poderia ter 10 sentenças aí, né, 10 incógnitas, que eu descobriria todas elas fazendo esse mesmo procedimento, né? Começando de baixo para cima, achando a primeira incógnita, substituindo esse valor na de cima, achando a segunda, pegando essas duas e colocando aqui, achando a terceira, colocando as 3 aqui, eu acho a quarta e assim sucessivamente, né? É bem simples, então, resolver sistemas quando eles estão escalonados. Mas o objetivo, então, dessa aula não é resolver o sistema escalonado, e sim fazer o escalonamento, né? Então, vamos para o que interessa para a gente aí. Vamos dar uma olhada nesse primeiro caso, que é o procedimento aí de escalonamento para um sistema 2x2. Veja, um sistema com 2 sentenças e 2 incógnitas, né? Esse sistema poderia ser resolvido, então, por substituição, por adição, por Cramer, como nós vimos na aula anterior, né? Mas nós vamos usar o método do escalonamento. Nós vamos ver, na verdade, que esse método do escalonamento ele é praticamente o método da adição. A gente vai usar as mesmas regras, né, que se usa para o método da adição. Tá? Então, muito parecido aí. O que nós vamos fazer? Qual que é o nosso objetivo, então? O objetivo é tornar, então, esse sistema escalonado. Para isso, quando eu tenho 2 incógnitas e 2, né, equações, eu teria que ter 2 incógnitas na primeira equação e uma única incógnita na segunda, né? Então, essa parte do 3x aqui, ela teria que desaparecer daqui, ó, tá vendo? Aí eu fico com um sistema escalonado, ó, um sistema na forma de escadinha aqui, tudo bem? Então, aqui está bem fácil, eu só preciso sumir com esse 3x daqui. E como é que eu vou fazer isso? Então, a ideia é a gente usar algumas regras que se podem aplicar aos sistemas, né? E que a gente já conversou quando a gente falou sobre a adição. Então, quais são essas regras? Primeira regra, eu sempre posso multiplicar uma equação, né, pelo número que eu quiser, né, os coeficientes da equação, contanto que eu faça isso com todos os coeficientes. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar essa equação de cima e multiplicar ela por 10, eu posso fazer isso contanto que eu faça com todos os coeficientes. Tem que pegar esse 1 aqui, esse 4 e esse 1 e multiplicar todos eles por 10. Se eu quiser fazer vezes menos 5, tudo bem, todos eles têm que ser multiplicados por menos 5. A equação toda, né, vai ficar alterada, mas ela vai continuar sendo verdadeira, né? Então, eu posso continuar utilizando essa equação modificada, tá bom? Essa é a primeira regra que eu posso fazer. Então, sempre vou poder multiplicar uma equação pelo número que eu quiser, tá bom? Alterar os coeficientes da equação, contanto que eu faça isso com todos. Segunda regra que eu posso usar nos sistemas, né? Eu sempre vou poder adicionar os coeficientes, né,
que são semelhantes aí, que estão junto com as mesmas incógnitas, né, direitinho. Então, eu posso adicionar termo a termo, né, que o resultado dessa minha adição ainda é uma equação verdadeira também, né, então que eu posso continuar utilizando no sistema. Bom, então veja, ó, eu posso multiplicar uma equação inteira pelo número que eu quiser e eu posso adicionar uma equação com outra quando eu quiser também, que não tem problema, tá? Não precisa ser duas equações que estão próximas. Às vezes eu tenho um sistema grande com várias equações. Eu posso pegar qualquer equação, somar com qualquer outra equação, termo a termo, que o resultado ainda vai ser uma equação verdadeira do nosso sistema, né? E a terceira coisa que eu posso fazer, né, terceira observação, é que eu posso mudar de lugar as equações quando eu quiser. Então, se eu mudar de lugar essas duas equações, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma na minha solução. Tá bom? Então, eu posso, quando eu quiser, mudar de lugar as equações. Então, se eu tivesse 10 equações aqui, eu poderia pegar qualquer duas equações, né, quaisquer duas equações, e mudar de lugar, que não faria diferença no meu resultado. Tá bom? Então, vamos usar essas propriedades, essas características aí para a gente resolver o nosso problema. Vamos lá? Bom, meu objetivo é sumir com esse 3x daqui para tornar isso aqui uma escadinha, né? Então, como é que eu vou fazer para sumir com esse 3x? Veja aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho 1x, né? Ó, quando não tem nada junto aqui é porque é 1, né? 1x. Como é que eu poderia fazer para sumir com esse 3x? A gente usa, como a gente já usava no método da adição, né? A gente usa multiplicar uma equação por um número para poder cancelar essa primeira incógnita aqui. Então veja, ó, se eu pegar esse 1x e multiplicar por menos 3, ele vai ficar menos 3x. Aqui, ó, vai ficar menos 3x. E o menos 3x, se eu adicionar com essa de baixo, vai sumir o x. Menos 3x com mais 3x, 0, né? E vai sumir. Então, interessa para mim fazer isso, olha, multiplicar esse número por menos 3 para que eu possa cortar com esse de baixo quando eu adicionar. Lógico, não posso fazer só esse, eu tenho que fazer todos os termos, né? Como a gente acabou de conversar. Então, vamos fazer isso. Olha aqui, ó. A gente vai pegar e vai montar um sistema aqui na frente, olha. Então, eu vou, atenção, ó, essa equação que eu vou pensar que eu estou multiplicando, eu poderia até escrever ela multiplicada aqui, mas isso não vai interessar para mim, porque ela só vai ficar maior, mais trabalhosa de se fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu estou multiplicando, ou se eu quiser, para não esquecer, posso até multiplicar, mas eu vou marcar aqui em cima, olha, menos 3 vezes 1x é menos 3x. Olha aqui, ó, menos 3 vezes 4 é menos 12. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Tá vendo? Ó? Peguei a equação toda e multipliquei por menos 3. Ela ficou desse jeito, ó. E aí eu adiciono ela na de baixo. Agora, aqui quando eu for escrever, interessa escrever essa mais simples, olha. Eu vou escrever novamente aqui o x, 4y, igual a 1, que é mais simples do que escrever 3x menos 12, né? Escrever ela desse jeito, tá bom? Não interessa isso para mim aqui. Eu deixo assim, mas a de baixo é que vai ser modificada. A de baixo, como é que ela vai ficar? Olha, menos 3x com mais 3x é 0. Vai sumir esse 3x, que é o que eu queria que acontecesse. Aqui, ó, menos 12y com menos 2 fica menos 14y. Vou escrever aqui, ó. Menos 14y. Menos 3 com mais 6 fica mais 3. Ó, vou escrever aqui. Tudo bem? Então vejam, ó, que agora eu tenho o sistema escalonado, pessoal. Olha aqui, o meu sistema ficou escalonado como eu queria. A primeira equação com duas incógnitas e a segunda com uma só. A hora que eu torno o sistema escalonado, está praticamente resolvido esse sisteminha, né? Porque agora eu acho o y nessa de baixo e depois substituo na de cima e acho x. Tudo bem? Devia ter arrumado melhor aqui a minha equaçãozinha, né?
Essa daqui vai dar fração, mas não tem problema, tá bom? Vamos fazer assim mesmo. Então, ó, feito isso, era esse o processo que eu queria mostrar para vocês de escamonamento, ó. Tá escamonado, agora eu só resolvo a minha equação. Daqui para frente é só resolver o sistema escamonado, né? Então, ó, se menos 14y é igual a 3, então y, né? Aqui eu poderia trocar de sinal primeiro. Vamos fazer isso primeiro, ó. Né? Imaginar que eu estou multiplicando por menos 1 aqui, só para trocar de sinal, ó. Então, 14 menos 3, e y é menos 3 sobre 14. Tudo bem? Esse seria o y. Se eu tenho o y, agora eu vou ter o x também, né? X mais 4y é igual a 1, a gente pega de cima, né? E substitui esse y aqui. Então, eu vou ter x mais 4 vezes ou menos 3, 14 aí, né? Vou botar um parênteses aqui, igual a 1. Então, x é 4 vezes 3 é 12, aí, menos 12, 14, né? Igual a 1. E x igual a 1 mais o 12, 14 avos. Gente, ó, eu devia ter colocado o número inteiro, tá? Eu botei qualquer coisa aqui, peguei uma pronta, né? E aí acabou aparecendo fração, tá? Isso não era o que interessava pra gente. Bom, e aí a gente termina o exercício aqui, somando as duas frações, então, né? Imagina que, opa, deixa eu só arrumar aqui. Só tirar esse... Voltando. Então, ó, o mínimo é 14, né? Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Olha, 14 por 14 é 1, vezes 1 é 14. 14, desculpa, por 1 é 14, vezes 1 é 14. E 14 por 14 é 1, vezes 12 é 12, né? Isso daqui dá 26, 14, pode ser simplificado para 13 sétimos, né? Se quiser simplificar. Mas não é isso que interessava para a gente essa primeira parte, gente, ó. Então, tudo bem? O que eu fiz aqui? Eu queria assumir com esse 3x para ficar um sistema escamonado, né? Para ter duas em cima e uma embaixo. O que eu fiz então? Percebi que eu podia sumir com esse 3x, fazendo aparecer um menos 3x aqui em cima. Para isso eu precisei multiplicar por menos 3. Então fiz menos 3x, aí eu tive que multiplicar todos os outros termos também. Escrevi aqui em cima, né, só para poder pensar nesses números e adicionar na de baixo. Eu adiciono na de baixo e coloco os resultados aqui na segunda sentença. Então veja, menos 3x com 3x é 0, sumiu, tá vendo? Menos 12 com menos 2, menos 14. E isso. E aqui, ó, menos 3 com menos 6, né? 3. Né? E aí depois era só resolver. Deixa só eu ver uma coisa aqui. Menos 3, menos 12, menos 3. É isso mesmo. Tá bom? E aí depois eu resolvi o sisteminha, né? Terminei ele achando o x e o y aí. Tá bom? Então esse é o primeiro caso, bem simplesinho. Observem uma coisa, gente. Aqui, olha, era 1x, né? Isso fez com que o meu trabalho fosse menor, porque é muito fácil a gente encontrar um número para multiplicar, tá vendo? E cortar com de baixo, quando esse número é 1, né? O 1 é muito fácil, porque qualquer número que eu coloque aqui, eu consigo resolver, né? Eu tenho um 3x, eu quero que fique menos 3 aqui, é só colocar um menos 3, né? Vezes 1 vai dar ele mesmo. Outros números, se aparecessem outros números aqui, talvez desse mais trabalho, talvez a gente tivesse que cruzar os coeficientes, né? Como nós fizemos lá no método da adição. Então, sempre que for possível, é interessante colocar o 1 nessa primeira posição aqui do sistema, tá bom? Sempre que for possível, é interessante colocar o 1 aqui, fica mais fácil da gente resolver. Então, se eu tivesse, por exemplo, essas duas equações em outra ordem, né? Se essa de baixo aqui, o 3x menos 2y igual a 6, tivesse em cima, eu poderia começar esse probleminha aqui invertendo a ordem dessas equações, já que a ordem não importa, né? Essa é uma das propriedades que a gente pode usar. Então interessa a gente começar olhando para o sistema e vendo se o 1 está nessa posição.
se tiver aqui fica mais fácil. Às vezes não vai ser possível isso, né? A gente não vai ter esse 1. Então, vamos ter que cruzar os coeficientes aí. Vou mostrar para vocês no próximo exemplo. Agora, sempre que for possível, né, interessa a gente colocar, então, nessa posição aqui o 1, porque fica mais fácil da gente fazer. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o segundo exemplo, que é o que interessa mais para a gente, né? Porque naquele primeiro, para duas equações, eu nem precisaria usar esse método de escalonamento, né? Deveria usar qualquer outro método. Agora, veja esse caso aqui, três equações com três incógnitas. Eu quero saber quem é o x, quem é o y, quem é o z. E se eu quiser tentar usar um outro método, eu vou ter muito trabalho. Por exemplo, na regra de Cramer, né, eu teria que achar um determinante d, um dx, um dy, um dz. Eu teria que fazer 4 determinantes de ordem 3. Né? 4 determinantes de ordem 3. Isso é muita coisa, muita conta. Né? Na ordem 3, eu vou ter que fazer 6 multiplicações de 3 números, né? Em cada um dos determinantes, são 24 multiplicações que eu tenho que fazer, né? Então é muita coisa aí, fica muito grande o exercício, apesar que dá para fazer também, tá? Né? Não tem problema, vocês fizeram lá, vocês viram que é possível fazer, mas fica muito trabalhoso. Então vamos aprender esse método do escalonamento para esses casos aqui, que eu acho que é mais interessante. Vamos lá, ó. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que o x tem coeficiente 1, né? E isso interessa para a gente, olha. Vamos supor que não tivesse aqui, né? Que eu tivesse essa equação do 2x aqui em cima, poderia inverter a ordem, então, para começar colocando aqui, né? A primeira equação com coeficiente 1. Se não tiver, aí não tem problema, a gente vai fazer da mesma forma, aí, cruzando coeficientes. Poderia também, né, uma possibilidade também seria, por exemplo, colocar o z na frente, tá vendo? E o x para trás aqui. O z tem coeficiente 1, ele poderia aparecer aqui se esse x não tivesse também, né? Eu poderia trocar de lugar o z. Contanto que eu fizesse com todos, né, para ficar organizado, eu imaginaria que esse z é a minha primeira incógnita. Não teria problema, tá? Mas aqui já está arrumadinho, né, para a gente fazer. Vamos lá? Bom, então vamos lá. O que eu preciso, então, para tornar esse sistema escalonado? Tenho que sumir com esse 2x, tá vendo? Porque daí eu vou ter 3 em cima, eu vou ter 2 embaixo, ó, então tem que sumir com esse 2x. E nessa de baixo aqui eu tenho que sumir com o menos 3x e o menos 5y. Sumir tudo isso aqui, ó. Ficar só com o z. Né? Vou ficar com uma letra só aqui embaixo, 2 aqui em cima e 3 aqui em cima, tá vendo? Aí o meu sistema vai ficar escalonado, vai virar uma escadinha aqui. É isso que eu preciso, né? Aí eu vou conseguir resolver. Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer isso então? Primeira coisa é sumir com esse 2x, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é sumir com o 2x. Como é que eu vou sumir com ele? Como eu fiz no exemplo anterior. Vou pensar aqui, ó, quem é que eu multiplico o x para poder ficar menos 2x e eu poder cortar com esse aqui? Basta multiplicar por menos 2. Né? Então vamos fazer isso, vamos multiplicar por menos 2. E aí eu vou alterar a segunda equação. Veja, a primeira eu já vou até copiar, porque eu não quero mexer nela, ela está boa do jeito que ela está. Se eu ficar multiplicando e toda vez que eu multiplicar eu colocar aqui o número multiplicado, minha equação vai ficar pior, vai ficar maior, né, com números maiores. Isso não interessa para mim. Então, ó, a primeira, que eu quero que ela tenha 3 letras mesmo, ela já está boa assim. Então eu deixo ela desse jeito, tá bom? Agora, a minha segunda equação é que tem que mudar, tem que sumir o x. Então vamos fazer isso, olha. Vou multiplicar a primeira inteirinha por menos 2, ela vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2, menos 4y. Menos 2 vezes 1 aqui, ó, menos 2z. Menos 2 vezes 7, menos 14. Bom, então todos os termos multiplicados por menos 2. E aí agora vamos fazer a adição na de baixo, ó, vamos somar. Menos 2 com mais 2 sumiu. E aí eu não coloco nada aqui embaixo do x, ó. Menos 4 com mais 7 é 3. Então vou colocar aqui um 3y. Menos 2z com mais 1z, ó, menos 2 com mais 1 é menos 1.
menos 1z. E menos 14 com 21 dá 7, né? Tudo bem? Vejam que eu já consegui fazer o que eu precisava. Já sumiu o meu x, essa minha equação também já está boa, tá vendo? Eu já tenho 3 em cima e 2 embaixo. Eu só preciso agora ter uma equação aqui embaixo, ó, como terceira equação, com uma única letra. Para isso, eu vou precisar, então, sumir com essas duas partes de baixo aqui. Só que eu não vou fazer isso ao mesmo tempo, tá bom? Primeiro eu vou sumir com esse menos 3x aqui, ó. Vou sumir com esse aqui agora. Bom, como é que eu faço para sumir com esse menos 3x? Atenção, eu vou precisar multiplicar novamente essa primeira equação, mas agora por um número que faça ficar mais 3, porque daí eu corto com menos 3. Né? Como é 1 aqui, bem fácil, basta eu multiplicar agora por mais 3. Né? Então eu vou fazer aqui 3 vezes x, vai ficar 3x, e aí 3x eu posso cortar com o menos 3x. Vamos fazer? Olha, vou fazer aqui em cima também, tá bom? Vai ficar assim, ó, 3 vezes x é 3x, 3 vezes 2 é 6y, 3 vezes 1z lá é 3z, e 3 vezes 7 é 21. Tudo bem? Então, ó, 3 vezes x é 3x, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 7 é 21. Tem uma equação agora que eu posso adicionar nessa de baixo, né, na terceira aqui, para poder sumir com o x. Olha aqui, ó, 3x menos 3x sumiu, não vou pôr nada aqui embaixo do x. 6y menos 5y é 1y, né? Vamos colocar aqui. 3z mais 2z é 5z. Igual. 21 menos 8 é 13, né? Tudo bem? Então aqui, ó, 21 menos 8 é 13. E feito isso, então, vejam o que eu tenho agora, depois de feito essas duas continhas, né? Eu sumi com o 2x e com o menos 3x, ó. Tá vendo? E agora eu tenho isso daqui. Tá faltando fazer o quê, pessoal? Falta sumir com esse y daqui de baixo, tá vendo? Para ficar escalonado o meu sistema. E agora eu não vou mais pensar nessa equação de cima, tá bom? Então usei a primeira equação para sumir com o x, ó, das duas. Agora eu vou usar essa daqui, ó, para sumir com esse y. Ou eu posso fazer o contrário também. Veja, se eu quiser fazer desse jeito, vai dar mais trabalho, né? Porque eu não tenho o 1 aqui na primeira posição. Agora eu vou pensar só nessas duas, tá vendo? Só nessas duas aqui, ó. Então, interessava para mim que essa equação de baixo estivesse aqui, no lugar da segunda, porque daí aqui ela tem o 1, ó. Então eu vou fazer isso, pessoal, tá? Isso não é tão necessário, mas quando eu faço fica mais fácil de resolver, né? Porque a gente vai pensar de novo com o 1, ao invés de pensar com o 3, tá bom? Eu vou fazer uma troca aqui de lugar dessas duas equações com duas variáveis. Uma outra coisa também que eu poderia pensar é em multiplicar as duas, né? Fazer o cruzamento dos coeficientes, como a gente faz no método da adição. Eu pego esse 1 aqui, mando aqui para cima, pego esse 3, mando aqui para baixo e faço a multiplicação das duas equações, tá? Modifico as duas equações. Isso é sempre possível também, tá bom? Mas aqui eu acho que está mais fácil fazer essa troca. Então eu vou fazer, tá bom? É muito difícil a gente ter sempre o número 1 para usar, né? Sempre que a gente não tiver, a gente multiplica as duas cruzando o coeficiente, tá bom? Mas vamos lá, olha, a primeira eu vou deixar então x mais 2y mais z igual a 7. E aqui eu posso trocar de lugar essas duas então, né? Então se eu trocar de lugar as duas, eu vou ter, ó, y mais 5z igual a 13, e embaixo 3y menos z igual a 7. Veja que agora eu estou pensando só nessas duas de baixo, tá vendo? É como se fosse aquele exercício anterior.
né, esse exercício aqui anterior, ó, com duas equações e duas incógnitas, vou fazer esse mesmo trabalho. Por isso que eu estou querendo que aqui seja 1, né, para ficar mais fácil de fazer, tá vendo? Aqui é 1, então é mais fácil. O que eu vou fazer então? Vou multiplicar por menos 3, né? Multiplico por menos 3 essa equação, porque aí fica um menos 3y e eu corto, né? Então vamos fazer isso. Olha aqui, ó. A de cima eu vou manter normal. Pessoal, esse processo, né, o escalonamento, não pode ter preguiça de copiar número, tá? Temos que ir copiando aqui para deixar o sistema sempre organizado, tá? Então veja, ó, a de cima eu só copio, ela já está arrumada. Essa de baixo eu vou copiar também, porque eu não quero alterar essa de baixo aqui. Ela já está boa do jeito que ela está também, tá vendo? Se eu fizer a multiplicação e marcar o número multiplicado, vai ficar maior, isso não interessa para mim. Mas eu vou imaginar esse número multiplicado para poder somar com a de baixo. Se eu quiser escrever aqui, né? Olha aqui, ó, menos 3y, eu poderia escrever aqui no lugar, aqui em cima, ó, menos 3y, menos 3 vezes 5, menos 15, tá vendo? E menos 3 vezes 13, aqui menos 39, né? Menos 3 vezes 13, tá vendo? Agora eu adiciono na de baixo, ó, 3y, aqui seria menos 3y, né? Menos 3y mais 3y é 0, some o y como eu queria, menos 15 com menos 1 aqui, ó, é menos 16, aqui, ó, menos 16z, e aqui, ó, menos 39 com 7 aqui é menos 32, né? Menos 39 com mais 7, menos 32. E aí terminou o meu exercício, olha. Consegui um sistema escalonado. Embaixo só tem o z, aqui tem o y e o z, e aqui tem o x, o y e o z. E agora é só resolver isso, achar o z, né? Colocar o z aqui e achar o y, colocar o y e o z aqui e achar o x. Deixa eu colocar uma observação para vocês, que é o seguinte, ó, na maioria das vezes vocês não vão ter essa possibilidade de ter o 1 aqui sempre, né? Essa primeira é mais fácil de ter o 1 aqui, porque ela pode não estar, né? Tá em outro lugar, e a gente fazer a modificação e deixar o 1 e tal, né? Mas nem sempre a gente vai ter sempre. Então, normalmente, quando chega nessa parte aqui, que eu tenho duas sentenças com duas letras cada uma, normalmente não tenho 1. E aí o que eu faço? Então eu poderia ter feito o cruzamento dos coeficientes. Essa parte é muito útil, tá, pessoal? A gente pode fazer sempre, não precisa nem ficar pensando muito. Ó, eu quero mostrar isso para vocês aqui. Ó. Então, se eu tivesse, né? Se eu não tivesse aqui o 1, né, como é que eu ia fazer? Então, veja, ó, x mais 2y mais z igual a 7, eu ia manter. E nessa parte de baixo, então, aqui, ó, o 3y menos z igual a 7 e o y mais 5z igual a 13, ele funciona como se fosse um sisteminha, então, 2 por 2 aqui embaixo, né? Então, veja, eu poderia cruzar, pensar assim, ó, esse 1 aqui eu passo para cá, esse 3 aqui eu passo para cá e faço as duas equações multiplicadas. Se eu só fizer isso, eu vou ter 3y em cima e 3y embaixo, isso não vai cortar ainda. Eu preciso trocar um sinal. Então vamos supor que eu faça esse 1 como menos 1, por exemplo. Agora sim, né? Então veja, como é que ficaria isso? Olha aqui, ó. X mais 2y mais z igual a 7, e aqui eu alteraria as duas sentenças, tá bom? Interessa para mim alterar? Eu posso alterar, não tem problema, mas se eu também não quiser mudar, eu posso manter uma delas aqui, ó, por exemplo, 3y menos z igual a 7, e só alterar uma outra, né? Mas essa conta teria que ser feita com os dois. Olha aqui, ó, eu posso fazer a parte aqui, depois apagar. Olha, menos 1 vezes 3y, menos 3y. Menos 1 vezes menos z, mais z. Menos 1 vezes 7, menos 7. E a de baixo, ó, 3 vezes y, 3y. 3 vezes 5, 15z. 3 vezes 13, 39. Veja que quando eu multiplico as duas, olha aqui, ó, aqui eu posso cortar. Olha, 15 mais 1 aqui é 16,
Tá vendo? Isso aqui é 32 e eu chego na equaçãozinha que eu precisava e posso colocar ela aqui, ó. 16z igual a 32. Veja, cheguei na mesma coisa. Tá vendo? Ah, mas essa de cima aqui, ela ficou diferente, porque eu não alterei a ordem. Não tem problema nenhum, todas essas sentenças são verdadeiras, tá? O que eu preciso é ter 3 letrinhas na primeira, 2 na segunda, 1 na terceira, porque daí o sistema está escalonado e eu consigo resolver. Então, tanto faz, tá? Resolver assim, olha, tá vendo? Como resolver agora aqui, né? Esse procedimento aqui a gente pode fazer à parte no caderno, tá? Fazer por fora e depois apagar isso daqui. Mas é legal também usar, tá vendo? Esse procedimento fica organizadinho de fazer, né? Então, sempre que eu precisar, né, escrever uma equação com uma incógnita a menos, precisar assumir com uma incógnita, né, como eu tive que fazer aqui, como eu tive que fazer depois aqui quando estava 2 por 2, né, eu posso optar por fazer assim, ó, separadinho, tá vendo, no meu caderno. Então eu só pego as duas sentenças, olha, trago elas para cá e multiplico cruzado os coeficientes, ó, multiplico as duas equações. Aí sempre dá para cortar, a gente soma o restante, olha aqui, ó, pega a equaçãozinha com uma letra só, encaixa ela aqui, e aí eu tenho o sistema arrumadinho, tá bom? Então isso é uma outra forma, outro recurso aí que vocês poderiam usar, tá bom? Ah, lógico, depois de feito isso a gente resolve, ou aqui, tanto faz, dá a mesma coisa. Vou fazer aqui, ó, né? Então como é que eu vou achar o Z aí? O Z seria, ó, trocando de sinal aqui, né? A gente pode trocar, ó, o menos 16 e o menos 32, posso multiplicar por menos 1 aqui, some o sinal. Então, o Z seria 32 por 16, seria 2. Aí eu coloco esse 2 aqui no lugar do Z na segunda equação. Eu teria y mais 5 vezes o 2, né? Igual a 13. Então, y seria igual a 13 menos o 10 que passou. Esse 5 vezes 2 é 10, passo para lá menos 10. O y seria 3. Né? O z é 2, o y é 3. E aí eu acho na primeira equação x mais 2y mais z igual a 7. Então, x mais 2 vezes o y, que é 3, mais o 2, né, que é o z, igual a 7. X, aqui é 6 mais 2 é 8, né? Então, x é 7 menos 8. X é menos 1. E a solução, então, do sistema seria, na ordem x, y, z, aí, menos 1, 3 e 2, né? Se tivesse feito aqui, daria a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Sem problema aí, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, esse método do escalonamento. Um método que dá trabalho? Lógico que dá trabalho, né? Vocês viram que dá trabalho. Mas dá menos trabalho que os outros métodos, tá? Então eu aconselho estudar esse método, né? Fazer exercício, tá? Inclusive eu vou deixar para vocês alguns aqui, para vocês fazerem do mesmo jeito, né? Então, olha, o A e o B aqui são 2 por 2, iguais ao primeiro caso. O C e o D são 3 por 3, iguais ao segundo caso. E eu devo deixar mais alguma coisa complementar para vocês, eu vou dar uma pensada aí. Devo deixar mais alguma coisa durante as aulas, porque esse método tem que ser realmente feito, né? Tem que trabalhar, fazer bastante exercício, para a gente acostumar bem com ele, tá? Dominar o método para quando precisar fazer resoluções de sistemas desse tipo aí. Quero mostrar para vocês sistemas maiores, tá? De 4, 5, às vezes aí equações incógnitas, né? E que a gente pode resolver fazendo a mesma coisa, só dá mais trabalho, né? Mas o método permite a gente fazer, então, a resolução de qualquer tipo de sistema. Bom? Então, muito obrigado pela atenção, tá? Vamos estudar direitinho essa aula, fazer todos os exercícios, tá bom? E até a próxima, pessoal.